Boa noite, pastor. Tudo bem? Paz do Senhor, servo de Deus. A sua preocupação, homem, é de muitos. E eu até entendo a sua. É uma preocupação com um misto de revolta. Não sei se pelo seu tom de voz, vejo que o senhor está chateado. Talvez até comigo também, né? Mas nem se preocupe, não, viu? Não se preocupe, não, porque nós já estamos acostumados. Mas eu tenho algo para lhe dizer. Aliás, lhe perguntar, não é, servo de Deus? Né? Porque eu fico me perguntando por que homens como o senhor e os demais não se posicionam, não é? Ficam suportando tudo isso, às vezes cobrando de quem não deveria cobrar e deixando quem deve ser cobrado e corrigido fazer o que quer. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas, pastor, se é que o senhor pode me responder. Me diga, o senhor se sente à vontade em exercitar a disciplina bíblica, ou seja, a disciplina eclesiástica, para corrigir algum membro em falta? O senhor se sente à vontade, não é? De estar cumprindo a palavra de Deus, o estatuto da igreja. Por exemplo, disciplinar algum membro por ser um mentiroso quanto mais. Eu não estou falando aquela mentira que alguém solta sem querer às vezes, né? Que ninguém está livre disso, não. Mas é aquele mentiroso quanto mais que vive mentindo dentro da igreja, causando problema. O senhor tem coragem de disciplinar um crente desse? Sendo que o presidente vem dando uma grande demonstração da prática desse vil pecado, principalmente nas audiências que tem comparecido. O senhor sabe disso. O senhor tem coragem de disciplinar um membro por furto ou desvio de ofertas? Sendo que isso é uma prática comum entre vários pastores da IADP, o senhor sabe disso. Veja o exemplo lá de Gamileira, né? Em que o pastor de lá desviou R$ 50.000 por debaixo dos panos, juntamente com os diretores da igreja, para financiar a campanha do deputado estadual, do presidente da IADPE, né? O senhor sabe disso. Agora pega um irmãozinho, muitas vezes, que cuida da oferta, né? Por falta de sabedoria, né? Vai lá e tira R$ 10, eu vou tirar esses R$ 10, mas depois eu reponho e levo uma marretada, sem nenhuma misericórdia dos senhores. Aí eu lhe pergunto mais uma vez, o senhor se sente à vontade em colocar a Bíblia em prática contra as ovelhas, sendo que os senhores não colocam contra um presidente, uma liderança caída? O senhor tem coragem de disciplinar um jovem ou adolescente, como tem acontecido em muitos casos, simplesmente pelo jovem estar namorando uma jovem de outra igreja, ou uma jovem namorando um jovem de uma igreja com a irmã, ou até de outro credo religioso, sendo que alguns pastores e obreiros praticaram e ainda praticam fornicação, prostituição, adultério, inclusive de conhecimento de muitos, inclusive até do seu conhecimento, mas porque é um pastor lá da cúpula, é um obreiro, para não escandalizar. Que negócio é esse, pastor? E tem muito mais, o senhor sabe disso. Homem de Deus, o senhor sabe que qualquer membro da nossa igreja que não seja bajulador ou chegado do sistema, não esteja próximo lá da cúpula, por qualquer coisa é disciplinado. O senhor sabe disso, é maltratado, é colocado no ostracismo. E aí, se o senhor puder, me responda. Até hoje, o presidente já pediu perdão aos senhores, porque perante a igreja, eu não ouvi dizer que ele pediu, mas pelo menos perante os senhores, como representantes da igreja, numa reunião escondida dos senhores, ele já pediu perdão aos senhores por ter mentido sobre o projeto de cidadania. Tanto em dezembro de 2016, quando ele foi chamado para falar perante o Ministério Público, ele mentiu 5 vezes, ele, Isaac Silva, como recentemente ao vivo e a cores perante a Justiça, na audiência de dezembro de 2019, quando, entre tantas outras mentiras, ele, quando é perguntado sobre o projeto de cidadania, ele mente descaradamente e diz: eu não conheço o projeto de cidadania. Aí eu pergunto, pastor, o senhor acha que o presidente da IADPE não deveria pedir perdão perante a igreja? Se o senhor acha isso, o senhor está totalmente equivocado e é cúmplice dele nos pecados graves, infelizmente. É por isso que o senhor está passando pelo que está passando, é por isso que a igreja está passando pelo que está passando, é por isso que os demais pastores estão passando pelo que estão passando. A igreja está sofrendo porque a pedra de tropeço, o Acã, está no púlpito da IADPE. E os senhores, como soldados
que estão ao lado estão fazendo vista grossa. Por isso que lá no capítulo 7, versículo 1 do livro de Josué, está escrito: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Na realidade, quem pecou, quem pegou a coisa condenada foi Acã. Mas essa expressão "e prevaricaram" no plural dá a entender o quê? Que alguém viu, alguns outros soldados viram Acã fazendo aquilo ali e ficaram calados. É o que os senhores estão fazendo. Os senhores estão prevaricando nas coisas condenadas. E a presidência da igreja praticando toda sorte de iniquidade, a igreja sofrendo e os senhores passando a mão por cima. Forte abraço, pastor. Deus lhe abençoe. Essa semana eu conversei com outro servo de Deus, mas é assim mesmo. Sempre que me indagarem, me questionarem, estarei pronto para responder. E eu quero lhe dizer que creio que com certeza esse áudio vai se espalhar para que as pessoas tomem conhecimento, vejam o caos que está na nossa igreja e orem, intercedam a Deus pela nossa igreja, porque foi assim que os apóstolos fizeram, foi assim que Jesus fez, foi assim que João Batista fez, foi assim que os homens de Deus até os nossos dias ao longo da história da igreja fizeram. Denunciar o pecado. Antes tentaram conversar com os homens de Deus, mas muitos desses homens de Deus estão tão desviados, tão soberbos, que não escutam ninguém, não ouvem ninguém. Então a denúncia precisa ser colocada em prática e para que todos tomem conhecimento. Deus lhe abençoe, pastor.